Quem é o Espírito Santo de Deus? Como que ele atua em nós? Ele sempre existiu ou foi trazido para a humanidade no dia de Pentecostes? Todos têm o Espírito Santo de Deus? E quanto à blasfêmia ao Espírito Santo ser um pecado imperdoável? Eu sou o pastor Renato e esse é o tema do Aprenda Mais desta semana. A sua faculdade em pequenas doses. Vem comigo! Bem, queridos, assuntos espirituais muitas vezes trazem muitas dúvidas ao nosso dia a dia. Nós precisamos descomplicar e falar do que é espiritual de forma natural. O Senhor já liberou este conhecimento na sua palavra e é desejo dele que todos tenham acesso a esse conteúdo. Já produzimos 2 Aprenda Mais sobre a temática do Espírito. A temporada 6 falando sobre dons espirituais e a temporada 15 fazendo uma relação entre frutos da carne e frutos do Espírito. Se você não assistiu ainda, eu te convido a assistir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve, clica no sininho e você será sinalizado de todas as edições que nós colocarmos no nosso canal. Bom, vamos iniciar pela nomenclatura. Muitas vezes chamamos de Espírito Santo, outras vezes encontramos Espírito Santo de Deus. Precisamos deixar claro que é a mesma pessoa. Quando a Bíblia relata Espírito Santo, ele está nomeando, dizendo, ele provém de Deus, ele é de Deus, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus 28:19 existe uma declaração precisa, dizendo, portanto, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bom lembrar nesse momento de que nós, humanos, feitos à imagem e à semelhança do Senhor, somos tricotomistas, temos corpo, alma e espírito. Gênesis capítulo 2, verso 7, a palavra é muito clara e diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, corpo, alma e espírito. É importantíssimo deixarmos claro de que não pode haver a confusão entre o Espírito Santo de Deus e o Espírito do homem. Porque nós vimos no texto que trata-se do fôlego de vida, algo que o Senhor deu, produziu dentro do homem, fazendo com que ele se torne alma vivente. Nós recebemos de Deus um grande presente, que é a nossa vida. E eu quero te perguntar nesse momento, o que você tem feito da sua vida? Como você tem direcionado, guiado a sua vida? Qual a motivação e o sentido de você tê-la? As decisões que eu e você temos tomado todos os dias, para onde tem nos levado? O Senhor nos criou com uma direção, com um propósito. Não estamos à deriva. Mas a grande pergunta é como saber qual a direção precisamos tomar das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é o único que pode nos guiar nesse sentido. Eu quero te convidar para iniciar esse estudo lendo a palavra do Senhor comigo no livro de Romanos capítulo 8, que é algo precioso que Deus colocou nas nossas vidas e eu quero trazer esse texto como introdução sobre esse assunto. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive, olha que tremendo isso, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo.
Mas se Cristo está em vocês, o seu corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos segundo a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu julgo esse texto como sendo as palavras mais poderosas da Bíblia acerca do Espírito Santo, em que deixa claro que aquele que tem uma vida baseada no Espírito é diferente daquele que vive pela sua própria carne. O que é que eu e você ganhamos tendo uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero extrair desse texto com você pelo menos 5 grandes ensinos acerca de termos uma vida guiada pelo Espírito. Versículo 1 e 2 deixa claro que nós ganhamos, temos direito a uma libertação do pecado quando escolhemos ter uma vida guiada pelo Espírito. A lei dos homens, a lei da terra, não nos liberta do pecado, e muito menos da morte. A lei do Espírito se manifestou em Jesus, e nele nós somos livres. Por isso esses versículos nos advertem dizendo: nós não andamos segundo o conselho da carne, segundo as leis desse mundo, mas estamos em Cristo e andamos segundo a direção do Espírito Santo de Deus, que operou tremendamente em Jesus e hoje opera comigo e com você. O versículo 5, 6 e 7 nos traz uma segunda poderosa lição, de que aqueles que são guiados pelo Espírito têm a sua mente renovada, voltada para aquilo que o Espírito deseja, o que deixa claro que não andamos segundo o conselho da carne, mas segundo o conselho do Espírito. E deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Carne não é corpo, não é pele. Carne diz respeito à mente, a sentimentos, a desejos. Versículo 6 diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7 diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus e não tem como fazê-la. O verso 8 diz que aquele que anda na carne, segundo os desejos da sua própria mente, não pode, de forma alguma, agradar a Deus. Por isso nós, que vivemos segundo o desejo do Espírito, temos a nossa mente transformada para aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Os versos 9 e 10 nos traz uma terceira poderosa lição, de que nós que somos guiados pelo Espírito somos inseridos no corpo de Cristo. Se Ele habita em nós, nós estamos sob o domínio do Espírito e somos pertencentes do corpo de Cristo. Esses versículos falam de uma relação direta entre o pecado e a justiça. Quem é da carne comete pecado, e quem vive segundo o desejo do Espírito pratica justiça. Nós que somos guiados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, precisamos praticar a justiça do Senhor aqui nessa terra. O versículo 11 nos traz uma quarta poderosa revelação desse texto, que nós teremos uma verdadeira vida. Isso pode ser redundante, mas podemos aqui na terra optar em ter uma vida normal, uma vida que faça pouco sentido. Mas esse versículo 11 diz que nós receberemos uma vida nesse nosso corpo mortal. Algo que nos dê prazer, que agrade ao Senhor e que seja prazeroso para mim e para você. E o verso 15 e 17 nos introduz uma quinta lição poderosa, de que nós somos filhos e, consequentemente, herdeiros do Senhor. O versículo 15 nos diz que o Espírito nos adota como filhos e nós chamamos o nosso Abba, papaizinho querido. E o verso 16 deixa claro, dizendo que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos sim filhos de Deus.
O verso 17, na parte A, diz que não apenas filhos, mas herdeiros e co-herdeiros de toda a promessa através de Jesus Cristo. E na parte B desse versículo 17, ele diz: se é que de fato nós participamos do seu sofrimento, temos o direito de vivermos e recebermos a glória dele sobre as nossas vidas. João capítulo 1, verso 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Esse versículo deixa claro de que aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus nas suas vidas são filhos. E precisamos tomar essa postura de filhos no dia de hoje e começarmos a praticar justiça e viver naquilo que o Espírito tem nos direcionado para viver. Hoje nós ficamos por aqui e nos próximos episódios nós vamos ver qual a atuação do Espírito nas nossas vidas e como que ele atuou na antiga aliança, na nova aliança e atua hoje na minha vida e na sua vida. Fica comigo. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com as pessoas de seu relacionamento para que possamos aprender mais acerca da manifestação do Espírito Santo de Deus na humanidade.